Olha isso aqui. Bah, o Croix me mandou o vídeo já. Vamos baixar aqui, né? Ele vai mandar uma coisa com vírus. Deixa eu seguir. Aí, baixou. Vamos abrir aqui. Que porra é essa? Meu Deus. Não, não, não. Não, não, não. Pô, passou já. Tá. Consegui arrumar essa bosta. Tá. Vamos começar então, né? Só dar play. Esse cara aqui é o Fonfon, mas assim é só como eu chamo ele. Para a maioria das pessoas, ele é o Alfonso Leão Fernando Maria Santiago Isidro Pascoal Anton, ou Alfonso XIII da Espanha. Mas para mim, ele vai ser sempre o Fonfon. O Fonfon é um cara curioso. Alguns meses antes dele nascer, seu pai, o rei, morreu. Assim, em 17 de maio de 1886, quando ele nasceu em Madrid, Fonfon foi declarado de imediato rei da Espanha, em um caso único da história. Apesar de já ser o rei, Fonfon só assumiu a coroa aos 16 anos, em 1902. 4 anos depois, em 1906, ele se casou com a princesa britânica Victoria. Essa informação parece meio irrelevante, mas é porque até agora tá tudo normal. Daqui a pouco que começa a bizarrice. Na saída do casamento de Fonfon, ele e a esposa sofreram um atentado com uma bomba escondida em um ramo de flores que explodiu e matou 11 pessoas, entre guardas e civis, mas os dois não se machucaram. Além disso, o Fonfon também levou a Espanha a várias guerras, tipo a Guerra do Rif, contra Marrocos, que lhe rendeu o apelido de O Africano, e a Primeira Guerra Mundial, que na verdade o país nem lutou. Mesmo com a Alemanha afundando alguns navios espanhóis, ele nem se incomodou muito, só fez um acordo de que eles iam, a partir dali, ignorar os navios do Escritório da Guerra Europeia, que era um órgão espanhol dedicado a resgatar soldados e civis desaparecidos na Primeira Guerra. Mas vamos ser sinceros, ninguém se importa com isso. O ano é 1915. A Primeira Guerra está acontecendo, mas Fonfon não se importa com isso. Ele está mais ocupado com outras coisas. Uma dessas coisas é pedir pro seu amigo, Conde de Romanones, que contrate cineastas para fazer filmes pornográficos para que ele pudesse exibir em sessões privadas no palácio. Estima-se que Fonfon participou da produção de mais de 30 filmes. E quando eu digo participar, eu quero dizer ativamente, criando roteiro, dando sugestões, etc. Esse clipe aqui, por exemplo, é do filme El Confessor, de 1920, que é um dos 3 restantes que se encontram na Generalidade Valenciana. Além de toda essa loucura, o Fonfon não queria largar o poder de jeito nenhum. Em 1923, Miguel Primo de Rivera, que eu vou chamar de Mimi, pediu delicadamente para ele sair do trono, senão ia ter um golpe. O Fonfon, seguindo os passos do rei italiano alguns anos antes, se recusou, mas indicou o Mimi ao presidente da república. Aí, o Mimi, querido, resolveu fazer uma ditadura que durou até 1930, quando ele estava passando mal de diabetes e acabou saindo do poder para poder instaurar a democracia. Só que teve um problema. Por um ano, o cara do governo provisório, Damaso Berger, fez uma ditadura bem fraquinha, que nem ditadura era, só não tinha constituição no país. Aí, esse período ficou conhecido como a Dita Mole, ficou conhecido como a Dicta Blanda. O curioso é que durante todo esse tempo, o Fonfon era tecnicamente o rei da Espanha. Aí, quando teve eleição, ele fugiu do país e acabou oficialmente o reinado do rei mais louco que eu já ouvi falar. Mas enfim, esse vídeo era sobre a Guerra Civil Espanhola, né? Vamos começar de novo. 1936. As Olimpíadas estão prestes a acontecer em Berlim. Na Espanha, o governo é liderado pelo centro-esquerdista Manuel Azaña. Há 13 anos, o país era uma monarquia absolutista. Há 6 anos, vivia a ditadura de Primo de Rivera. Desde 1930, já houveram 2 tentativas de derrubar os governos, tanto da direita, em 1932, quanto da esquerda, em 1934. O país se divide em 2 grupos, os nacionalistas de direita, ou falangistas, e os republicanos de esquerda. No mês de abril, iniciou-se uma série de atentados violentos, principalmente dos falangistas, que resultaram em várias mortes. O país está prestes a explodir.
E foi nesse contexto, que em 17 de julho de 1936, o movimento nacionalista, que era lá liderado pelos generais Emílio Mola e José Sanjurjo, tentou dar o seu segundo coup d'etat no governo. Apesar da tentativa bem planejada, esse grupo, eles não tinham o apoio popular. Nas grandes cidades, Madrid e Barcelona, o domínio falhou. E aí teve uma grande derrota para o lado nacionalista, que foi a morte do João Sanjurjo, que teria sido o líder do novo governo em um acidente de avião. Mas, apesar disso, o golpe não foi um fracasso. Os nacionalistas conseguiram controlar aproximadamente 1/3 do território do país. E, nas tropas, tinham a vantagem. Tinham em torno de 50 mil soldados, mais da metade do contingente do país, incluindo o exército da África. Um grupo de quase 50 mil soldados, do qual faziam parte as tropas de elite espanholas. Além disso, a maior parte dos chefes e oficiais foram para o lado da falange nacionalista, em uma proporção de mais de 3-1. A cidade de Sevilha foi uma das principais conquistas da Falange. A partir de lá, em uma ofensiva rápida e organizada, técnica nomeada Blitzkrieg, eles avançaram até Badajoz, que foi tomada em 15 de agosto de 1936. Ao chegarem, entre 2 e 4 mil pessoas que apoiavam o governo foram executadas, no que ficou conhecido como Massacre de Badajoz. Utilizando o território português como proteção, já que era a fronteira da cidade, as forças da Falange se reagruparam, preparando-se para atacar Madrid. Então, os nacionalistas eles estavam numa festa porque eles tinham território e tinham soldados, e só faltava eles controlarem as grandes cidades. Já que o Sanjurjo ele tinha morrido, o mandato da região nacionalista, como eles chamavam, era dos generais Emílio Mola e Francisco Franco. Mas 2 meses depois, em outubro, o Mola saiu do poder e o Franco assumiu toda a área nacionalista. No dia 8 de outubro, as tropas falangistas chegaram a Madrid pelo sul de Badajoz e leste de Toledo e iniciaram um cerco. Foram estreitando esse cerco até que no início de novembro chegaram aos bairros do sul de Madrid. Acabava a primeira fase da guerra. Mas Madrid não caiu. As regiões próximas à cidade viraram um campo de batalha, com diversas lutas importantes ao longo de meses. Cada vez mais os republicanos pareciam conseguir defender-se e expulsar a invasão falangista. Tudo culminou em 8 de março de 1937, quando a terceira e última invasão de Madrid foi tentada, através da cidade mais próxima de Guadalajara, com o apoio dos fascistas italianos. Mas falhou, e Madrid continuou sendo uma cidade republicana. Mesmo com essa vitória republicana de manter essa cidade, os nacionalistas não estavam acabados. Em 26 de abril de 1937, aviões alemães e italianos a mando de Franco atacaram a cidade de Guernica, utilizando bombas incendiárias contra civis. O dia escolhido para o bombardeio? Segunda-feira, dia de mercado. Mais de 70% da cidade foi completamente arrasada. O número de mortos não é conhecido, mas estima-se que tenha sido de em torno de 1.000 pessoas, da cidade de 5 mil habitantes. Depois, esse ataque seria reconhecido como um ensaio, em preparação para a Segunda Guerra Mundial. Ao ficar sabendo do acontecido, Pablo Picasso decidiu fazer um quadro, que ficou imortalizado como a representação dos horrores da guerra. Nos 2 anos seguintes, a Falange lentamente ganhou mais território, chegando a ocupar esta área do país. Em 5 de abril de 1939, o coronel Segismundo Casado conseguiu promover um ataque a Madrid e seus arredores, finalmente derrubando a cidade e dando um golpe final ao governo republicano. O controle do exército foi passado aos nacionalistas. Juan Negrín, o presidente da República, fugiu do país. No dia 29 de março, o que restava de Madrid foi completamente ocupado. Os republicanos se apinhavam em portos, buscando passagem para fugir do país. E no dia 1º de abril de 1939, a Rádio Nacional da Espanha anunciava: